Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike do Cultura Pocket e agora mais uma dica da HQ Visão. Essa HQ do Tom King e do Gabriel Walta traz uma abordagem bastante crítica da relação entre os homens e aquilo que eles não consideram humano. O Visão, para quem não sabe, recentemente teve uma série que saiu pela Disney Plus, WandaVision, que trabalha a narrativa da relação entre a Wanda e o Visão. Mas a série ela adaptou essa relação sob o prisma da feiticeira. Na HQ, o Tom King ele optou para ter uma abordagem na visão do Visão. Então, o que vai acontecer? Na narrativa que segue mais as consequências das histórias em quadrinhos em si, não desse universo cinematográfico, o Visão ele é criado pelo Ultron, mas não da forma como muitos assistiram nos Vingadores 2. Ele não é puramente cibernético com as emoções de uma inteligência artificial. Na história em quadrinhos ele é criado a partir de sangue e órgãos humanos. Ele é uma parte humano, uma parte ele é o que a gente chama aqui de sintesoide. E aí o que vai acontecer que inicia essa narrativa da HQ? Ele vai ter um relacionamento com a Wanda, porém não dá certo por um motivo desconhecido, mas o que vai acontecer? Ele vai apagar todas as emoções provocadas nessas memórias. Ele basicamente vai ter uma relação de quase Alzheimer em relação a todas as lembranças que ele vai ter, e ele busca ter uma família de verdade, com pessoas que são iguais a ele, androides, sintesoides como ele. Então o que ele vai? Ele vai para uma determinada cidade dos Estados Unidos com esposa e 2 filhos. E é esse plot narrativo que a história vai colocar a consequência da mudança dele para essa cidade e todas as relações que vão acontecer ao redor da casa deles. Então a primeira questão que é interessante que o Tom King aborda é a questão do preconceito. Mesmo que o Visão, no ponto de vista geral, ele tenha contribuído para salvar os Estados Unidos, que ali dentro da narrativa é mostrado o que foi que ele fez, e inclusive ele cita, joga na cara de muitas pessoas, é exatamente tudo que ele fez que provocou a sobrevivência dessas pessoas. Ele joga, isso é bem interessante, que ele é bem cru nisso, já que ele é um robô, ele não tem essa ideia de mascarar a entonação, a questão de ser discreto. Ele diz, olha, se não fosse por determinadas coisas, você estaria morto. Então, se não fosse por mim, esse androide, você não estava vivo agora. E aí, o que vai acontecer? Dentro dessas relações deles tentarem se adaptar, um grande problema que vai acontecer essa questão do preconceito é que, obviamente, as pessoas não vão aceitar o jeito como eles são, porque eles não são humanos. Então, toda essa relação vai ser implicada numa tentativa de revolta por parte do Visão. Então as 2 crianças elas vão tentar ir para a escola, como qualquer criança comum faz, e nessa tentativa de ir eles vão ter esses desencontros, esses conflitos vão ficar acumulando dentro da narrativa até que ele vai chegar a um ponto em que vai explodir. Então é essa explosão que provoca toda a crítica que o Tom King quer trazer. Então em que ponto ele, apesar de não ser humano, ele tenta agir como humano? Será que o certo é ser humano, fingir ser humano, ou então buscar a sua própria natureza, a sua própria identidade enquanto sintesoide? Porque percebam que a HQ traz essa questão do papel. Qual é o papel dele naquela sociedade se ele não faz parte da mesma espécie? E isso traz uma reflexão das atitudes que a gente faz isso porque a maioria dos seres humanos basicamente trata outro ser humano como não sendo humano. A mudança de etnia, a mudança de crença religiosa, questão inclusive de gostos que são a nível pessoal, eles são tratados como algo que te indifere como ser humano. E a HQ ela vai trazer essa crítica bem construtiva nessa relação. Um dos pontos bem interessantes que eu li, isso é uma parte em que um dos filhos dele vem da escola e simplesmente diz para o pai o que é ser normal. Eu sou normal? E aí é a partir desse questionamento do ser normal, o que é ser normal, que as coisas vão desandar. Que é o Visão buscando essa normalidade, essa igualdade perante os humanos, que vai ter toda uma diferença, um impacto
negativo. E o que mais me impactou nessa história é basicamente a naturalidade como as coisas ruins vão acontecendo, assim, uma atrás da outra, exatamente como pode ocorrer com qualquer família. Então, o desastre que vai ocorrer na história, a cartaz que vai ocorrer com a ideia do Visão, que faz o plot com o título, né, pouco pior do que um homem. O título não está ali à toa, ele está indicando que vai acontecer uma coisa ruim. E isso me chamou a atenção na narrativa, né, como naturalmente qualquer decisão errada, uma escolha difícil em que você não toma uma decisão coerente, vai sendo uma bola de neve e ela vai aumentando, aumentando, e vai chegar um ponto que você não pode mais segurar, você não pode mais esconder, você não pode mais reter. Ela vai explodir, ela vai detonar. E isso na história ficou muito clara, né? Da família normal, comum dos Estados Unidos, ou uma família que tenta se igualar à sociedade, a própria sociedade faz nascer algo em que ela pode condenar. Que, na verdade, ela esconde, mas está dentro dela nesse mesmo tempo. Então o volume HQ ela é dividido em duas partes. O primeiro volume, que é um pouco pior do que um homem, e o outro também serei salvo pelo amor, que é o volume 2. Então, só 2 volumes você completa essa narrativa. Sobre as artes, sou suspeito porque eu adoro a maioria das artes das artes que eu tenho. Das artes que o Walter decidiu implementar, é bem interessante porque ao mesmo tempo que passa um realismo nas cenas, na história, essa densidade narrativa, ele passa uma questão cartunesca. É como se fosse tivesse essa similaridade, né? Quase cartunesco, ou seja, fora do real, mas é. E isso dá um impacto bastante, né, na narrativa, porque a gente está trabalhando uma história real, a gente está trabalhando uma história que realmente acontece, e não é com robôs que acontece, são com seres humanos também. E isso fica muito interessante, essa união da arte com a própria história. E o King quis mostrar, né, o King é bem experiente em trabalhar essas questões críticas, emocionais, filosóficas dentro das suas histórias, essa dualidade que está em todo ser humano, de aceitar o diferente, de aceitar aquilo que vai causar estranheza para você. Então é uma leitura que eu recomendo a todos, e por hoje é só. Tchau, tchau.